Voltei um dia antes e encontrei 92 pessoas na minha casa, com uma faixa escrito: Família é para sempre. Revrite Porto. Voltei um dia mais cedo de um curso médico e encontrei 92 pessoas na minha casa, bem embaixo de uma faixa escrita: Família é para sempre. Meus pais e meu irmão estavam fazendo uma grande reunião de família. Sem me avisar, eu não fiz escândalo. Mas fiz outra coisa. 2 semanas depois, eu tinha 105 chamadas perdidas e meu irmão gritando no telefone. Quando cheguei na minha rua, só pensava em deitar na cama. Estava muito cansada. Minhas costas doíam depois de 3 dias sentada em cadeiras ruins nas palestras, e meu pescoço ainda estava dolorido de tanto mostrar postura certa para um monte de gente. Aí eu vi os carros parados dos 2 lados da rua. Suspirei. SUVs, minivans, até um caminhão enorme estacionado com metade em cima da grama. Alguém tinha convidado o estado inteiro. Pensei que era coisa de vizinho, talvez um aniversário, ou um daqueles churrascos com tios que gritam por causa das costelas. Ainda estava procurando um lugar para parar quando olhei para minha casa. E meu corpo travou. Tinha gente lá dentro. Vi alguém passando na janela com um prato de comida. Outra pessoa abriu minha geladeira. Dava para ouvir risadas e vozes. A porta da varanda estava meio aberta. Alguém gritou: as sobremesas estão aqui dentro. Pisei no freio na hora. Meu estômago virou do avesso. Tinha estranhos na minha casa. Meu primeiro pensamento não foi em traição. Nem o que está acontecendo. Foi: isso é perigoso. Estacionei mais longe e deixei minha mala no porta-malas. Peguei minhas chaves, não como arma, mas como algo firme para segurar enquanto minha cabeça tentava entender o que estava vendo. Talvez eu tivesse errado a casa. Talvez alguém tivesse invadido. Ou fosse algum erro, tipo o endereço errado de Airbnb. Fui andando, rápido e em silêncio, com o peito apertado. Quando cheguei na cerca, vi o carro dos meus pais parado certinho ali na frente, como se estivessem só fazendo uma visita. Congelei. Uma onda de alívio me bateu. Não eram invasores. Meus pais estavam lá. Por um segundo, só um segundo, eu me senti bem. Ainda confusa, mas não com medo. Fui chegando mais perto, tentando entender as vozes e o barulho. Foi aí que vi a faixa enorme. Família é para sempre. Letra vermelha, com florzinha nos cantos. Alguém claramente passou a noite fazendo aquilo, como se fosse um casamento. E embaixo da faixa, lá estavam eles. Minha mãe, Janice, sorrindo com um copo de limonada numa mão e um prato de salada de batata na outra. Meu pai, Lu, sentado numa das minhas cadeiras, com cara de dono do lugar. E bem no centro de tudo, Gray, meu irmão, sorrindo, recebendo todo mundo, com uma camisa igual à de metade das pessoas. Não era invasão. Era uma festa. Uma reunião de família enorme, organizada, com comida, e feita na minha casa. Sem mim. Ninguém tinha me visto ainda. Fiquei parada atrás da cerca, parecendo eu mesma uma estranha. Vi minha família andando no meu jardim, comendo nos meus pratos, sentados nas minhas cadeiras. Primos que eu não via há anos, tias, tios, filhos dos primos. Todos convidados. Menos eu. Eu não chorei. Não gritei. Não fiz cena. Só me virei e voltei pro carro. Por fora, calma. Por dentro, vazia. Dirigi. Sem destino. Acabei num hotel barato, com luz piscando e mancha esquisita na cortina. Paguei em dinheiro. Nem tirei a mala do carro. Fiquei lá, de roupa e sapato, ouvindo o barulho do ar-condicionado e pensando em uma coisa só. Aquela faixa. Família é para sempre. Mas só se você não for um incômodo. Só se você for fácil de ignorar. Só se você usar a camiseta igual à de todo mundo. Lembrei de um jantar meses atrás, só eu, Gray e nossos pais. Alguém falou sobre fazer uma reunião. Eu até disse que seria ótimo. Me ofereci para ajudar, falei que podia ser na minha casa. Gray riu. Ninguém tá com cabeça para isso esse ano, ele disse. Minha mãe concordou.
Muito trabalho. Eles olharam nos meus olhos e mentiram. E mesmo assim, planejaram. Na minha casa. Sem mim. Eles não sabiam que eu ia chegar mais cedo. Eles iam querer que eu não tivesse chegado. Tem uma palavra que me acompanha desde que nasci. Como um crachá que eu nunca aceitei usar. Essa palavra é decepção. Não é dramática. Nem rebelde. Só, decepcionante. Eu nunca causei escândalo. Nunca reprovei na escola. Nunca fui presa, nem entrei para nenhuma seita, nem bati o carro. Eu só não fui o que eles queriam que eu fosse. Pelo que eu entendi, eles queriam que eu fosse uma segunda versão do meu irmão. Ou então, nenhum filho. Quando a gente era criança, ninguém dizia a gente não queria um segundo filho. Mas nem precisava dizer. Dava para sentir no ar. Eu era o erro da família. Um erro de edição limitada. Não planejada, fora do plano. E, para piorar, nasci menina. Pelo jeito, se eles fossem ter um segundo filho, preferiam um outro menino. Porque o Gray precisava de alguém para brincar. E também porque menino entende menino, sabe? Lembro de ouvir isso uma vez, eu tinha uns 7 anos. Não lembro quem falou, talvez uma tia. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Ninguém nunca me disse diretamente que eu era um erro. Mas eu percebi. Pelo jeito que minha mãe suspirava quando eu pedia uma boneca, e não um caminhão de brinquedo. Pelo jeito que meu pai ficava em silêncio quando alguém perguntava se ele tinha terminado de ter filhos, como se não soubesse explicar um acidente, no caso, eu. Pelo jeito que meu irmão me apresentava para os outros. Essa é minha irmã. Com o mesmo tom que alguém usa para dizer "tô com intoxicação alimentar". Se nascer já foi o erro número 1, tudo que veio depois só seguiu o mesmo roteiro. Eu gostava das coisas erradas. Eu lia demais. Não gostava de matemática. Gostava de anatomia e biologia. Queria entender como o corpo funciona. Não porque eu quisesse virar cirurgiã, o que talvez os deixasse orgulhosos. Mas porque eu gostava de ajudar as pessoas a se mover de novo depois de se machucarem. Errado de novo. Tinha os amigos errados. Gente quieta, gente artística. Gente que não jogava esportes no colégio nem era voluntária em debate. Meu irmão disse uma vez que eu atraía gente esquisita. Meus pais riram. Na época, eu também ri. Eu tinha só 12 anos. Gray, por outro lado, era tudo o que eles queriam. Inteligente. Confiante. Competitivo. Ganhava prêmios como se fosse um emprego. Jogava esportes, tirava notas perfeitas, entrou numa faculdade chique, virou advogado. E adorava lembrar disso toda vez que eu dizia que estava cansada. Cansada? Tenta passar a noite toda escrevendo sobre direito constitucional. Enquanto isso, eu estava ensinando alguém a andar de novo depois de uma cirurgia na coluna. Mas nada disso importava. Gray era o filho perfeito. E eu era filha sem querer, com opiniões incomodas e sem nenhuma carreira que desse orgulho. Quando escolhi fisioterapia, a reação foi rápida, mas discreta. Ah, então não vai ser médica de verdade? Bom, ainda é legal. É tipo uma massagem, né? Para deixar claro, não é nada disso. Me formei com honras. Ninguém da minha família foi na minha formatura. Gray tinha uma reunião. Meus pais disseram que já tinham feito isso uma vez e estava bom. Comprei minha casa 2 anos depois. Levei anos economizando a entrada, pagando meus empréstimos. Quando liguei para contar para minha mãe, ela não disse um parabéns. Ela disse: "Você tem certeza que consegue pagar uma coisa desse tamanho?" Aquela casa virou minha única vitória. Meu lugar. Minhas regras. Pelo menos, era o que eu achava. Enquanto isso, Gray casou com Amara. Ela era simpática, mas de um jeito, assustadoramente perfeito. Tiveram um filho. Depois outro. Minha mãe chorou quando o segundo nasceu. Não de emoção, de alívio, porque era um menino. A esposa do Gray entrou no grupo da família antes de mim. Mas mesmo assim, eu aparecia. Eu ajudava.
Quando meu pai machucou as costas, eu fui até lá com bolsas térmicas. Quando minha mãe torceu o joelho, fui eu que ajustei a joelheira e ensinei os exercícios. Quando o tio Dom não conseguiu mais ficar sentado na igreja, eu tratei a ciática dele. Primos, sogros, vizinhos, sobrinha. Se alguém estivesse com dor e o plano de saúde não cobrisse todas as sessões, eu recebia a ligação. Quase nunca agradeciam. Nunca pagaram nada. Gray, claro, tinha responsabilidades de verdade. Trabalho estressante, hipoteca, família. Nos fins de semana, ele jogava softal como um campeão. E ainda era o cara que aparecia, mesmo que só levasse um pacote de 6 cervejas e falasse de imposto. Uma vez, ele machucou o músculo no treino, e eu tratei o ombro dele toda semana por mais de um mês. Ele disse que eu era muito boa nisso. Como se eu não tivesse passado 6 anos na faculdade para tirar minha licença. Eu queria poder dizer que um dia cheguei num limite, que me levantei e disse chega. Mas a verdade é que não. Eu continuei ajudando porque eram da família. Porque era mais fácil do que brigar. Porque parecia que se eu parasse de ser útil, eu sumiria. E então veio o jantar. Só nós 4, eu, Gray, mãe e pai. Nada demais. Frango grelhado, salada, conversa educada e leve. Em algum momento, entre tirar os pratos e a sobremesa, meu pai disse: a gente devia fazer uma reunião de família, um dia desses. Eu acendi um cigarro e falei: seria incrível. Eles se ofereceram para ajudar a organizar. Disseram que podia ser na minha casa, que eu tinha espaço. Gray riu e disse: sim, mas não este ano. Muita coisa acontecendo. Minha mãe concordou. Ninguém tem energia para isso agora. Eu deixei passar. Algumas semanas depois, mandei uma mensagem, de leve. E essa ideia da reunião, alguma novidade? Minha mãe respondeu: não, nada ainda. Talvez no próximo verão. Eu acreditei. Claro que acreditei. Porque mesmo quando você está acostumado a se decepcionar, você nunca espera que quem te criou minta na sua cara. Mas eles mentiram. Enquanto eu ajudava os pais das outras pessoas a andarem de novo. Os meus estavam planejando uma festa para 92 pessoas na minha casa, sem mim. Até com camiseta combinando. No começo, eu não entendi por que fui embora. Quer dizer, tinha várias opções dramáticas na hora. Eu podia ter ido no meu quintal. Rasgado o cartazão família significa para sempre e usado para estrangular alguém que tem meu DNA. Eu podia ter entrado e gritado tão alto que o molho teria trepidação. Eu podia ter chamado a polícia. Technically era minha casa. Mas, em vez disso, eu dirigi feito covarde. Ou talvez como alguém que não confiava que sua voz não fosse falhar. Eu não queria chorar na frente deles. Essa era a verdade. Eu não queria me ouvir perguntando: por que não fui convidada? E ouvir eles darem de ombros, ou pior, rirem. Eu não queria ver os olhos deles desviando, fugindo dos meus, fingindo que eu estava exagerando. Eu não queria dar esse poder para eles. Eles já tinham tirado tudo mais. Então, sim, eu dirigi até um hotel barato. Com lençóis limpos e sem perguntas. Fiz o check-in, tomei um banho tão quente que poderia derreter gesso. Me enrolei nas cobertas com os joelhos no peito, como um clichê. E tentei dormir antes que meu peito afundasse. Soiler, não dormi, mas sobrevivi à noite. Por pouco, graças a umas amendoins velhos da máquina de venda automática. E uma mensagem sarcástica que escrevi e nunca mandei. Na manhã seguinte, fiz o check-out. Não porque eu tivesse mudado de ideia. Mas porque minha mala ainda estava no porta-malas e minha escova de dentes em algum lugar debaixo do banco do carro. E porque aquela ainda era a minha casa. Eles tinham me apagado da festa. Mas eu não deixaria que eles me apagassem da minha própria vida. Quando cheguei em casa, tudo parecia perfeito. Perfeito demais. Almofadas macias, balcões limpos, meu cobertor dobrado e colocado com um cuidado exagerado no braço do sofá, como se alguém tivesse pesquisado no Google como arrumar cena de crime. Se eu não tivesse visto com meus próprios olhos, não acreditaria.
Deixei minhas chaves na tigela, tirei meus sapatos e sentei na mesa da cozinha, como um fantasma na minha própria vida. Abri meu laptop e entrei no aplicativo do banco. Eu mandava $300 por mês para meus pais desde que comecei a trabalhar em tempo integral. Gray não sabia disso. Meus pais nunca pediram diretamente, mas depois que eu tirei a carteira, começaram a fazer muitos comentários sobre o preço alto da comida e a ajudinha que precisavam. Parecia que era só uma fase, mas virou rotina. Não mais. Um clique e transferências canceladas. Depois abri minha agenda de trabalho e comecei a cancelar coisas. Consulta com meu pai? Cancelada. Check-in pra tia Lorna sobre fascite plantar? Cancelado. Primo que sofre com dor nas canelas e manda mensagem como se fosse plantão gratuito de tratamento? Adeus. Aí apareceu Gray. Segunda-feira, 10 da manhã, avaliação da mobilidade do ombro. Um ajuste rápido antes do jogo grande. Deletei. Às 22h04 meu celular piscou. Era Gray. Nem suspirei, só respondi. Ei, você cancelou minha sessão. Sim. Por quê? Estou ocupado. Ele ficou quieto por um segundo. Ocupado. Como assim? É só um ajuste rápido. Meu jogo é amanhã, lembra? Sim. Então, sabe como meu ombro está doendo? Tenho certeza que você pode achar alguém para isso ou se alongar ou algo assim. Você é louco. Não, disse, reclinando na cadeira. Só estou ocupado. Teve uma pausa, aquele silêncio estranho quando alguém tenta entender o que perdeu porque sabe que perdeu algo, mas você não dá nenhuma pista. Você poderia? Ele perguntou finalmente. Com certeza respondi. Ficamos naquela situação estranha por mais um momento, até que eu encerrei a conversa. 1 hora depois, minha mãe ligou. Não falou nada da festa. Nunca mencionou. Só falamos do tempo, de como Gray estava estressado com o torneio, e que ela estava assistindo reprises daquele programa de reforma de casas que ela gosta. Eu escutei, perguntei como tinha sido a semana deles. Ah, nada de especial, ela disse. Ficamos em casa. Quase ri. Quase. Mas só disse em calma e deixei a conversa acabar. Na manhã seguinte, meu telefone tocou de novo. Era Gray. Dessa vez ele não parecia confiante ou despreocupado. Parecia alguém tentando manter a voz calma enquanto tudo doía. Você está em casa? Perguntou. Por quê? Estou passando aí, tô trabalhando. Por favor, ele pediu. Acho que estraguei alguma coisa. Não consigo levantar meu braço direito e minhas costas estão começando a doer. Não consigo nem segurar meu filho agora. Mara está surtando. Ele ficou em silêncio. Você tá falando sério? Não vai me ajudar? Não tô disponível. Silêncio. Aí algo aconteceu. Eu não respondi. Ele suspirou como se aquilo custasse caro para ele. É por causa da aparência? Se você estiver chateada, pode falar. Eu não disse nada. Ele continuou. A gente ia contar para você depois. Era para ser uma brincadeira, por isso não falamos nada. Foi ideia da Mara no começo, ele deixou escapar. Ok. Foi uma ideia idiota, mas aí minha mãe se envolveu e virou uma coisa meio que... E honestamente... Pensaram que talvez eu aparecesse e que seria engraçado. Tipo uma surpresa. Eu deixei o silêncio rolar. Consegui ouvir ele se contorcendo debaixo dela. Aí ele perguntou. Você sabia? Tomei um gole do meu café. Não faço ideia do que você tá falando. Foi isso. Não falei mais nada. Ele ficou esperando. Eu continuei tentando não mostrar reação, como se eu fosse explodir, gritar, chorar, ou perguntar por que fizeram aquilo. Mas não fiz nada disso. No fim, ele desligou. Mais tarde naquela noite, minha mãe ligou de novo. Falou que o Gray estava gritando de dor e que não era justo punir a família inteira só porque eu era sensível. Eu disse, tô ocupada e desliguei. No dia seguinte,
recebi uma mensagem do meu tio Dennis, o único que parece ter consciência, ou pelo menos um filtro. Ele falou que achou que eu não ia aparecer, que não sabia que eu nem tinha sido convidada. Achei estranho você não estar lá. Seu nome não estava na lista. Só queria que você soubesse que eu percebi. Ele mandou o convite. 92 nomes, menos o meu. Fiquei sentada olhando para aquele número, como se ele fosse explicar alguma coisa. Não explicou. Mas guardei o e-mail. Não respondi. Não atendi às ligações deles. Não bloqueei. Ainda não. Não era vingança. Era só espaço. Eles claramente queriam espaço, e eu tava dando. Não contei as chamadas perdidas até o telefone parar de receber novas. No total, foram 105 chamadas perdidas. Não atendi nenhuma. Gray mandava mensagem 3 vezes por dia na primeira semana. O ombro dele estava piorando. As costas pegando fogo. Nem conseguia dormir. Uma mensagem dizia: não consigo levantar o Owen de jeito nenhum. A Mara tá surtando. Outra: não acredito que você tá sendo tão mesquinha. Claro que pode, pensei. Só não achou que eu tinha jeito. No fim da segunda semana, as mensagens ficaram mais longas. Ele começou a ver outro terapeuta, que cobrava dinheiro de verdade, não respondia a mensagem nem dava agulhamento seco de graça. Parece que $11.140 por sessão é um roubo. Coitado. Talvez ele tenha que vender um dos relógios de golfe. Ou, Deus nos livre, mexer no portfólio de ações. Minha mãe ligava a cada 2 dias. Quando eu não atendia, deixava mensagem de voz. Mensagem longa. Eu simplesmente não entendo como você pode virar as costas para a família desse jeito. A gente sempre esteve aqui para você. Você já? Gray tá sofrendo, querida. Você tá punindo ele por causa de uma brincadeira. Que tipo de pessoa guarda tanto rancor? Alguém que não é mais usado e que o joelho do seu pai tá doendo de novo. Não estamos pedindo para você trabalhar de graça. Só ajuda um pouquinho, tá? Como sempre fiz, em silêncio, com gratidão, invisível. As mensagens de voz pararam. Mas aí eles apareceram. Vi o carro deles primeiro, parado torto na frente da minha garagem, como se tivessem parado no meio do caminho para decidir se era uma boa ideia. Meus pais estavam na varanda, parecendo missionários vendendo culpa. Minha mãe segurava uma sacola de lona, como se fosse uma oferta de paz. Meu pai usava a jaqueta que só veste quando quer parecer razoável. Abri a porta. Oi, disse minha mãe, com um sorriso forçado e um carinho falso. Podemos entrar? Não. O sorriso dela se abriu um pouco. Meu pai pigarreou. A gente só quer conversar. Você está falando sério? Eles ficaram ali, esperando eu sair do caminho. Eu não fiz isso. Tenho certeza que você percebeu, meu pai falou finalmente, que a sua transferência não foi feita. Geralmente é assim quando é cancelada. Então, a gente estava só se perguntando se foi um engano, ele falou com cuidado. Você sempre ajudou, e sua mãe e eu agora temos uma renda fixa. Tem ficado meio difícil. Então, talvez o Gray devesse ajudar também. Eles não responderam. Eu deixei aquele silêncio pesado e cortante crescer. Ele tem 2 filhos, uma mãe que se esforça, um salário alto, nenhuma dívida de faculdade e uma cozinha toda reformada. E eu que tô pagando as contas deles. Não fala assim, minha mãe disse. Você faz parecer que tá sendo explorada. Inclinei a cabeça. Não é isso? Os olhos dela se fecharam de leve. Essa não é você. Você não é tão fria assim. Sou eu respondi simples. Você gostava mais de mim quando eu estava cansada, quieta e ajudando. Minha mãe mudou a bolsa de lugar no braço, como se tivesse esquecido que estava segurando. Então é isso? Você tá nos cortando. Eu tô cortando a parte de mim que deixou isso acontecer. Meu pai suspirou. Você tá sendo emotiva. Não, eu disse, com um sorriso leve. Como eu poderia estar sendo racional? Eles não entenderam. Claro que não.
Ficaram ali piscando, como se alguém tivesse desligado a tomada deles. Eu não bati a porta. Só fechei com cuidado. Eles não bateram de novo. Nas semanas seguintes, as mensagens diminuíram. As notícias do Gray ficaram amargas. Aquele novo terapeuta é ruim. Nem faz agulhamento seco. Terminei. Meus ombros estão destruídos. Você venceu. Eu não respondi. Um primo me mandou mensagem perguntando se eu estava bem. Eu disse que estava, só ocupada. Ela respondeu só com um sinal de positivo. Nada mais. Parece que os canais de fofoca da família estavam a todo vapor. Comecei a receber curtidas estranhas, meio passivas e agressivas, nas minhas histórias do Instagram, de gente que eu não falava há anos. Uma tia postou uma frase sobre perdão e não marcou ninguém. Sutil. Meu pai me mandou mensagem uma vez dizendo que eles estavam pensando em vender a casa e mudar para um lugar menor. Não tô pedindo dinheiro, não diretamente, só deixando disponível. Uma semana depois, minha mãe deixou uma mensagem de voz dizendo que o Gray não veria mais pro jantar de domingo. As contas da terapia estavam acabando com as economias deles. Ele parecia cansado, não triste, só desgastado de ver que o Gray nunca ia fazer o que eu fazia em silêncio. No fim, minha mãe também parou de ligar. E aí aconteceu algo inesperado. As pessoas começaram a me procurar, não para cobrar, mas para pedir desculpas. Tudo começou com uma mensagem da minha prima Laci. Ela não é dramática, nem se mete em nada, a menos que afete diretamente as playlists dela no Spotify. Ei, é verdade que você não foi convidada para reunião lá na sua casa? Isso é muito feio. Desculpa, eu não fazia ideia. Fiquei olhando para a tela por um bom tempo antes de responder. Sim, é verdade. Ela nem tentou explicar. Eu só escrevi, você merecia algo melhor. Eles te devem muito mais do que um pedido de desculpas. Depois disso, parecia que uma rachadura apareceu na árvore da família. A tia Jasmine me mandou a próxima mensagem. Ela disse que achou que eu estava viajando quando não apareci. Falou que se sentiu mal quando descobriu a verdade. Meu primo Anthony admitiu que só achou que eu estava lá dentro ajudando em alguma coisa e agora se sentia um idiota. Teve até alguém que eu nem conheço que mandou uma foto de um grupo da família no chat. O Gray escreveu que aquilo era só uma coisa casual. Que nem achavam que eu ia querer ir meio engraçado. E aí alguém respondeu, cara, foi na casa dela. De repente, as pessoas começaram a escolher lado, mas não o do Gray. Alguns parentes ligaram não para me culpar, mas para pedir desculpas de verdade. Um deles falou, se alguém tivesse feito isso comigo, eu teria queimado a faixa e as camisetas. Outro disse, sinceramente, agora faz sentido. Você sempre fez mais por todo mundo. Não foi uma revolução. Ninguém pichou a garagem dos meus pais com vergonha. Mas a mudança foi real. Os convites que antes iam para eles, agora vinham direto para mim. Alguns primos pararam de responder às mensagens do grupo da minha mãe. Alguns até disseram que pensaram melhor antes de visitar o país nas férias. Parece que a culpa é contagiosa quando muita gente admite que fingia que não via nada. E o Gray ficou quieto, sumiu do radar. Talvez porque o terapeuta novo cobra taxa para cancelar. Talvez porque ser o filho favorito não funciona mais quando ninguém bate palmas para você. Um parente que fazia fisioterapia por anos me mandou mensagem e falou, se você abrir um consultório, quero ser seu primeiro cliente que paga. Eu respondi, obrigada. Minha agenda tá cheia agora. E foi isso. Sem discursos, sem desabafos, sem momento de reconciliação onde alguém finalmente reconhece meu valor no jantar de domingo. Só uma mudança silenciosa. Só pessoas mostrando, em pequenos gestos, que finalmente entenderam. E, pela primeira vez, não precisei me explicar. Já faz um ano. Não tenho contato com meus pais, que estão com o Gray, completamente. Sem ligações, sem mensagens, nada. Ouvi que meus pais venderam a casa e mudaram para um lugar menor. A renda fixa deles apertou muito depois que minhas doações de $300 por mês acabaram. O Gray, previsivelmente, não entrou no meio.
Tá ocupado demais gastando com fins de semana de golfe e massagens caras. Enquanto isso, nunca estive tão em paz. Ainda não faço terapia de graça pra ninguém. E o engraçado é que as pessoas me respeitam mais por isso. Agora sou convidada para eventos. Primos me chamam e me colocam nos planos de aniversário. As pessoas dizem coisas tipo: sentimos sua falta no ano passado, e dessa vez querem dizer isto. É silencioso, firme e meu. Chega de implorar por espaço numa mesa que eu mesma ajudei a montar. Mas às vezes me pergunto: será que eu fiz certo de não enfrentá-los naquele dia? Será que foi errado simplesmente ir embora? Ou será que era a única forma de eles me ouvirem? Me conta aí nos comentários.